Olá, graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja bem-vindo a mais um canal Homens de Judá com o pastor João Roberto, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de começar a palavra sagrada, o texto sagrado do Rei Jesus, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para receber notificações e dê um joinha e compartilhe, meus irmãos. Eu creio que essa palavra que vai ser pregada hoje pode salvar muitas vidas, aumentar a fé de muitos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração hoje está em Lucas capítulo 17, versículo do 11 ao 19. E se vocês estão preparados, vamos começar. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em voz alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe Jesus: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oh, glórias a Deus, meus irmãos. Essa palavra é muito poderosa do Rei Jesus. Meus irmãos, o que Jesus está nos ensinando com essa palavra poderosa? Quando você tem fé genuína, você, meus irmãos, e você, minhas irmãs, que quer ser curado ou curada de uma doença que não tem cura, um câncer, uma lepra, todo tipo de doença que você tem, não desista, não jogue a toalha. Tenha fé, tenha força, porque Jesus vai entrar na sua aldeia, na sua casa. Porque Jesus viu, meus irmãos e minha irmã, o seu sofrimento, o seu coração, as suas lágrimas. É verdade, Jesus está vendo tudo que você está passando. Por isso que nós não podemos desistir jamais. Em nome do Senhor Jesus. Pelo desejo do seu coração. E vocês vão ficar limpos, sem nenhuma doença. Porque vocês pediram de todo o seu coração. Eu creio, meus irmãos, que você está sendo curado agora pelo mover e poder do Espírito Santo de Deus. Glorifica a Deus em voz alta, meus irmãos. Dê glórias a Deus, meus irmãos. Seja livre dessa doença, seja livre dessa enfermidade. Receba o seu milagre, receba a sua cura, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Receba, tenha fé mesmo. Tenha fé que Deus pode curar. Eu creio que Deus pode curar essa doença, esse sofrimento que você está enfrentando agora. Não desista, não desista, meu irmão, que Deus é contigo, minha irmã e meu irmão. Porque, meus irmãos, quando você para orar e clamar, para pedir para Jesus a sua cura, e você levanta a voz dizendo para Jesus: Mestre, tem misericórdia de mim, me cura, me restaura, me cura, me restaura dessa enfermidade, restaura a minha saúde, restaura a minha vida, me dê a vitória. Aí, meus irmãos, Jesus vai dizer para você ir aí mostrar ao sacerdote, porque quando você chegar ao sacerdote, vocês já vão ser curados e curadas em nome do Senhor Jesus, pela tua fé, meus irmãos e minhas irmãs. É você mesmo agora que eu estou falando com você, que você está enfermo. Às vezes você tem um câncer, você tem uma doença incurável, mas para Jesus tudo é possível ao que crê. Meus irmãos, quando você dobra o seu joelho aos pés de Jesus e você põe seu rosto em terra, na terra, você dá graças a Deus, eu creio que Jesus vai te curar e vai te restaurar dessa enfermidade, dessa doença, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Tenha fé, tenha coragem. Meus irmãos, eu vou te dizer uma grande verdade. O que acontece hoje. Só Deus
sabe da sua doença, da sua enfermidade, do seu sofrimento e do que você está passando. Muitas vezes você sofre calado, sem ninguém estar do seu lado, porque muitas vezes você não quer incomodar muitas pessoas. Às vezes você sofre calado. Mas Deus está sabendo, Deus vê o seu coração. Meus irmãos, tem muitas pessoas também, acha que é frescura que você está passando, que você não tem nada, que você está fingindo, que você está boa. Tem muitas pessoas que pensam isso. Mas não ligue para o que as pessoas acham de você. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é você que está passando por isso. Amanhã pode ser elas, viu? Toma muito cuidado, porque Deus sabe do seu sofrimento. Por isso que a gente não podemos julgar ninguém. É colocar a gente no lugar da pessoa que a pessoa está passando, meus irmãos. Meus irmãos, além do mais, Jesus, ele curou 10 leprosos e um voltou para dar glórias a Jesus e agradecer a sua cura, a sua doença, a sua enfermidade, da sua lepra. Meus irmãos, um votou, 10, só votou um para agradecer a Deus o milagre que Deus fez na vida dele. E vocês, meus irmãos, representa um que vai voltar para Jesus para dar glórias, para agradecer o seu milagre, para agradecer a sua cura, para agradecer a sua lepra. E Jesus vai dizer para vocês: levanta-te e vai, a tua fé te salvou agora, meus irmãos e meus irmãos. Glórias a Deus, quando você está se representando um que vai voltar para Jesus agora, pela fé. Tenha fé nessa palavra poderosa, porque foram 10 que Jesus curou, mas um só que voltou para dar glória, e você se representa um. Eu creio e determino em nome, mas é em nome do Senhor Jesus. Receba a tua cura, receba o seu milagre. Seja curado desta lepra, dessa enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E Jesus vai dizer para vocês: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou, meus irmãos e minhas irmãs. E Jesus perguntou, olha só a ingratidão que vem aí. E Jesus perguntou: não foram 10 que eu curei? Cadê os 9? Não voltaram para agradecer a sua cura e os seus milagres. Sabe por quê, meus irmãos? Tem muitas pessoas que só vai para a igreja para receber a bênção, a cura, o milagre, e depois que alcança, sai da igreja. É verdade, meus irmãos. Isso se chama ingratidão, viu? Porque, veja bem, tem muitas pessoas que Jesus cura, mas quando Jesus cura é para dar o testemunho e ficar dentro da igreja, não sair. É o contrário que hoje em dia está acontecendo. Tem muitas pessoas que recebem o seu milagre, a sua cura e saem da igreja. Mas esse que voltou, ele permaneceu aos pés de Jesus e está dentro da igreja, abençoando a Deus, seu Jesus, e agradecendo os líderes da igreja, dando glórias. Tem muitas pessoas que você ajuda tanto, que depois que consegue a sua ajuda, não volta para te agradecer e sai da igreja. Deus não gosta de pessoas ingratas, não, meus irmãos. Toma muito cuidado com a ingratidão, é verdade. Jesus não gosta de pessoas, Deus não gosta de pessoas ingratas, não. Eu vou te dar uma referência agora muito forte agora, meus irmãos. Uma referência forte, isso está lá em Salmos 95, versículo 10. Olha só o que Deus fala com a ingratidão. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Amém, meus irmãos? Olha isso, Deus não gosta de pessoas ingratas. Deus estava falando do povo de deserto que ajudava tanto, aquele povo era ingrato. Tem pessoas que quanto mais você ajuda, mais é ingratidão no coração delas, meu irmão. Não podemos ser assim. Mas eu creio que Deus está curando a sua enfermidade agora, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, olha só um detalhe muito forte nessa passagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus não só curou o que voltou para agradecer e dar glórias, como também salvou a vida dele, porque teve fé e seguiu Jesus. Meus irmãos, só Deus para fazer maravilha das nossas vidas, meus irmãos. Esse voltou para agradecer a Deus e Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Não só como Jesus curou a doença dele, como salvou a vida dele também. E ele seguiu Jesus, está dentro da igreja, glorificando a Deus. Mas Jesus também fala, ele fala assim: e os 9? E os 9 depois receberam a bênção provisórias e saíram da igreja e não voltou mais para agradecer
e clamai da glórias a Deus, meus irmãos. Olha isso para você ver, receberam, os 9 que foram curados receberam uma bênção provisória. Meus irmãos, tem muitas pessoas, meus irmãos, olha, os apóstolos, os bispos, os pastores lutam tanto, jejuam tanto para ajudar as pessoas, jejuam, pegam uma luta para pedir para Deus curar essa pessoa e tudo, e depois que eles conseguem a bênção, a cura, o milagre, sai da igreja e nem agradece, e nem volta para agradecer. E o detalhe, ainda, meu irmão, sai falando da igreja isso, daí ainda sai falando da igreja. Isso se chama de ingratidão, meus irmãos. Faça que nem o único que voltou na sua vida, volta lá agora, e não pela fé, e dê glórias a Deus, pela sua cura, pelo seu milagre. E Deus não só vai salvar, não só vai te curar, mas também vai te salvar. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Essa passagem de Deus, Senhor Jesus, é muito poderosa. Pela fé, Jesus ele vai ao seu encontro. Jesus ele vai até a sua casa, até a sua aldeia, para te curar. Porque ele sabe o desejo do seu coração, o seu sofrimento. Que tem muitas pessoas que acham que você não tem nada. Eu vou repetir, tem muitas pessoas que acham que você não tem nada, a frescura que você está passando. Mas, meus irmãos, hoje pode ser vocês, amanhã pode ser elas. Só Deus sabe o que você está passando. Mas eu creio no mover e poder do Espírito Santo de Deus. Assim como Jesus falou, ide mostrai ao sacerdote, e eles chegaram, quando chegaram perto, no meio do caminho eles já estavam sendo limpos, e vocês vão ser limpos, vão ser curados e renovados pelo sangue do mover e poder do Espírito Santo de Deus. E vocês, quando receberem esse milagre, essa cura agora, fique dentro da sua igreja. Dê graças a Deus pela vida dos apóstolos, pela vida dos bispos, pela vida dos pastores que pegam luta de vocês, meus irmãos. Agradeçam a eles, porque é uma luta que eles pegam grande. Nós pegamos a luta grande para pedir para Deus a sua cura, o seu milagre. Não seja pessoas ingratas, que nem esse 9 que voltaram, que foram curados e não voltaram para agradecer a Deus Jesus o seu milagre. Você viu em Salmos aqui o que está falando? Deus não gosta de pessoas ingratas, de coração ingrato, meus irmãos. Esses aí receberam a bênção provisória, foram curados, voltaram para o mundo. E esse que recebeu, que são vocês vão receber o seu milagre, a tua cura agora, e vocês vão agradecer a Deus, voltar para agradecer e falar, obrigado Deus, pela minha cura desse câncer, pela cura dessa lepra, por essa doença, Senhor Jesus. Obrigado pela fé, meus irmãos. Eu creio que vocês estão sendo curados, renovados e transformados pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Receba essa palavra, toma posse, que eu creio que Jesus agora, pela minha fé, a fé que eu tenho em Deus, que você está sendo curado. Não abaixe a sua cabeça, não desista, não jogue a toalha, porque Deus é contigo. Eu creio que Jesus vai restaurar a doença, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E não saia da igreja. Não faça que nem esses 9, receberam a cura e saíram da igreja e nem voltaram para agradecer. E sai muitas vezes sai falando dos apóstolos, sai falando do bispo, sai falando dos pastores. Não façam isso. Não façam isso mesmo. Agradeça, glorifica. Porque quando você agradece, quando você glorifica, a glória de Deus vai invadir a sua vida, a vida do seu esposo, da sua família. Em qualquer lugar que você for, você vai receber a vitória, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro, da prata, o dono da saúde, o dono da enfermidade, o dono da cura. Receba em nome do Senhor Jesus a tua cura e o teu milagre, o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Agora, meus irmãos, vamos estar orando, vamos todo mundo estar orando. Receba essa palavra poderosa. Ó Deus e meu Pai, cura esse irmão dessa lepra, desse câncer, dessa enfermidade, muitas vezes essa depressão, essa opressão, essa ansiedade que mata, essa depressão, que saia em nome do Senhor Jesus. Saia, eu determino no nome do Senhor Jesus, que essa enfermidade, essa cura, esse câncer, essa doença que não tem cura, só Deus pode curar, e eu creio que nada é impossível para Deus. Vai tirando, vai limpando essa depressão,
essa opressão, essa ansiedade da vida desse irmão e dessa irmã. Levanta e anda, porque Deus é contigo. Como Deus, Jesus ressuscitou Lázaro, deu a visão ao cego, curou paralítico, ressuscitou muitas pessoas, e Deus vai ressuscitar a tua enfermidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Recebe e toma posse pela glória do seu santo nome, Senhor Jesus. Amém, 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 igreja. Recebe e toma posse, guarda essa palavra no seu coração, porque Deus já agiu e está agindo na sua enfermidade. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu vou pedir mais uma vez, humildemente, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para receber notificações, que eu estou postando um vídeo por semana por enquanto, meus irmãos, e aperte o joinha e compartilha humildemente, meus irmãos, compartilha essa palavra de Deus, porque o pregador aqui é dele, a honra é dele, a glória é dele e os milagres é dele. Eu sou apenas o instrumento na mão deles. Que seja dado toda a honra e toda a glória para o Rei Jesus. Lá em João 3,30, que ele cresça e eu diminua. Amém, meus irmãos? Que vocês tenham muita unção, muito poder do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Que Deus abençoe, te ilumine, te guarde e te proteja de todo mal. E muita chuva de bênção, meus irmãos. Fiquem com Deus. E vocês tenham uma semana abençoada, cheia de mover e poder do Espírito Santo. E 1000 cairão à esquerda e 10.000 à direita, mas vocês vão ficar em pé sobre a sua rocha. A rocha que é Jesus. Amém? Tchau, pessoal. Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Chuva de bênção.